Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Agora estamos no dia 28 e hoje vamos meditar Êxodo 3, Levítico 2 a 3 e o Salmo 45. O texto é da tradução oficial da CNBB, na voz de Ricardo Bipe. Êxodo 3. Vocação de Moisés e envio ao povo. Certo dia, quando apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã, Moisés levou o rebanho ao outro lado do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Vou-me deslocar para ver esta visão grandiosa, pensou Moisés. Como é que a sarça não se consome? O Senhor viu que Moisés se deslocava para ver. Então, do meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus lhe disse: Não te aproximes. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é solo sagrado. E acrescentou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois temia olhar para Deus. A missão de Moisés e o nome de Deus. O Senhor lhe disse: Eu vi a humilhação de meu povo no Egito e ouvi seu clamor por causa da dureza dos feitores. Sim, eu conheço seu sofrimento. Desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los sair dessa terra para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, onde estão os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O clamor dos israelitas chegou até mim e também vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Agora vai, eu te envio ao faraó para que faças o meu povo, Israel, sair do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? E Deus disse: Eu estarei contigo, e este será para ti o sinal de que eu te enviei. Depois que tiveres feito o povo sair do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: Mas se eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que devo responder? Ele disse: Eu sou aquele que sou, e acrescentou: Assim responderás aos israelitas: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: Eu vos visitei e vi tudo o que vós fizeram no Egito, e decidi fazer-vos subir da humilhação pelos egípcios para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde corre leite e mel. Eles obedecerão a tua voz, e tu irás ao rei do Egito com os anciãos de Israel e lhes direis: O Senhor, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Por isso, deixa-nos agora caminhar 3 dias deserto adentro, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Bem sei que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser forçado por mão poderosa. Mas eu estenderei minha mão e golpearei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles.
Depois disso, ele vos mandará sair. E eu farei com que este povo encontre graça aos olhos dos egípcios, e assim, ao sairdes, não ireis de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a que se aloja em sua casa, objetos de prata e de ouro e vestidos, que poreis em vossos filhos e em vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. A história dos israelitas mostra-nos que quando clamamos a Deus, Ele sempre nos ouve, mesmo que não pareça. Embora os israelitas tenham estado em escravidão durante séculos, Deus os amou e os abençoou durante todo esse período, mesmo que não os tenha libertado imediatamente da escravidão. Quando estamos no meio de uma situação difícil, podemos pedir a Deus que nos livre dela, mas às vezes Ele não o faz imediatamente ou nem o faz. Mas Ele está continuamente nos abençoando de outros modos. Deus não quer libertar os israelitas apenas porque foram feitos para a liberdade ou porque quer conduzi-los à terra prometida. Ele os liberta para que possam adorá-lo. O livro de Levítico enfatiza o tema da adoração. Ouçamos. Oblações vegetais. Levítico capítulo 2. Quando alguém apresentar uma oblação vegetal ao Senhor, sua oferta será de farinha fina, sobre a qual derramará azeite e porá incenso. Ele a levará aos filhos de Aarão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado de farinha fina e do azeite, além do incenso todo, e o queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de suave odor para o Senhor. O restante da oblação será para Aarão e seus filhos. É porção santíssima dentre as ofertas queimadas para o Senhor. Se apresentares como oferta uma oblação cozida ao forno, será de bolos de farinha fina, sem fermento, e amassados com azeite, ou de bolachas sem fermento, untadas com azeite. Se tua oferta for uma oblação preparada na assadeira, será de farinha fina, sem fermento, e amassada com azeite. Tu a cortarás em pedaços e derramarás azeite sobre ela. É oblação. Se tua oferta for uma oblação cozida na panela, será preparada com farinha fina, amassada com azeite. Trarás a oblação assim preparada ao Senhor. Depois de apresentada ao sacerdote, este a apresentará ao altar. O sacerdote separará uma porção da oblação como memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de suave odor para o Senhor. O restante da oblação será para Aarão e seus filhos. É porção santíssima dentre as ofertas queimadas para o Senhor. Nenhuma oblação que apresentardes ao Senhor poderá conter fermento. Não queimareis nada de fermento, nem mel, como oferta queimada para o Senhor. Podereis apresentar isso ao Senhor a título de primeiros frutos, mas não subirão ao altar como suave odor. Temperarás com sal qualquer oblação que apresentares. Jamais deixarás faltar às ofertas o sal da aliança do teu Deus. Com todas as ofertas apresentarás sal. Se apresentares ao Senhor uma oblação de primícias, apresentarás espigas tostadas ao fogo, grãos moídos do fruto novo, como oblação de tuas primícias. Derramarás azeite e porás incenso sobre ela. É oblação. O sacerdote queimará um pouco dos grãos moídos e do azeite como porção memorial. Além do incenso todo, é oferta queimada para o Senhor. Sacrifícios de paz. Levítico 3. Ao oferecer um sacrifício de paz tomado do gado, quer macho ou fêmea, o oferente o apresentará sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça de sua oferta e a imolará à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Aarão, os sacerdotes, aspergirão o sangue em redor sobre o altar. Deste sacrifício de paz apresentará como oferta queimada para o Senhor a gordura que envolve as vísceras e toda a gordura aderente, os 2 rins com a gordura aderente na região lombar
e o lobo do fígado a ser retirado junto com os rins. E os filhos de Arão o queimarão no altar, sobre o holocausto em cima da lenha que está no fogo. É oferta queimada de suave odor para o Senhor. Se a oferta for um sacrifício de paz ao Senhor, tomada do rebanho, quer macho ou fêmea, o oferente a apresentará sem defeito. Se apresentar como oferta um cordeiro, ao apresentá-lo diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça de sua oferta e a imolará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue em redor sobre o altar. Deste sacrifício de paz apresentará como oferta queimada para o Senhor a gordura, a cauda inteira cortada rente à espinha, a gordura que envolve as vísceras e toda a gordura aderente, os 2 rins com a gordura aderente na região lombar e o lobo do fígado a ser retirado junto com os rins. O sacerdote os queimará sobre o altar, é alimento e oferta queimada para o Senhor. Se, porém, sua oferta for uma cabra, ele a apresentará diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal e o imolará diante da tenda do encontro, e os filhos de Arão aspergirão sangue em redor sobre o altar. Também apresentará como oferta queimada para o Senhor a gordura que envolve as vísceras e toda a gordura aderente, os 2 rins com a gordura aderente na região lombar e o lobo do fígado a ser retirado junto com os rins. O sacerdote os queimará sobre o altar. É alimento e oferta queimada de suave odor. Toda a gordura será do Senhor. Este é o preceito perene para as vossas gerações. Onde quer que habiteis, não comereis gordura nenhuma, nem sangue nenhum. Sobre o livro de Levítico, o Papa Pio XII comentou na encíclica Mediator Dei que o dever fundamental do homem é certamente este de orientar a si mesmo e a própria vida para Deus. A ele, com efeito, devemos principalmente unir-nos como indefectível princípio, ao qual deve ainda constantemente aplicar-se a nossa escolha como ao último fim, que perdemos pecando, mesmo por negligência, e que devemos reconquistar pela fé, crendo nele. Esse é um dever que obriga, antes de tudo, os homens individualmente, mas é ainda um dever coletivo de toda a comunidade humana, ordenada com recíprocos vínculos sociais, porque também ela depende da suma autoridade de Deus. Note-se ainda que esse é um dever particular dos homens, porquanto Deus os elevou à ordem sobrenatural. Assim, se consideramos Deus como autor da antiga lei, vemo-lo proclamar preceitos rituais e determinar acuradamente as normas que o povo deve observar ao render-lhe o legítimo culto. Estabeleceu para isso vários sacrifícios e designou várias cerimônias com que deviam realizar-se e determinou claramente o que se referia à Arca da Aliança, ao templo e aos dias festivos. Designou a tribo sacerdotal e o sumo sacerdote, indicou e descreveu as vestes para uso dos sagrados ministros e tudo o mais que tinha relação com o culto divino. Esse culto, aliás, não era mais do que a sombra daquele que o sumo sacerdote do Novo Testamento havia de render ao Pai Celeste. Rezemos, pois, com o Salmo 45. Cerimônia nupcial do rei, Salmos 45. Brota do meu coração um belo poema dedicado ao rei. Minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo entre os filhos dos homens, e a graça espalhou-se em teus lábios. Por isso, Deus abençoou-te para sempre. Cinge a tua espada sobre a coxa, ó poderoso, com a tua majestade e o teu esplendor. Com teu esplendor, adianta-te e sobe a carruagem em defesa da verdade, da mansidão e da justiça.
A tua mão direita ensina-te prodígios, as tuas flechas agudas, enquanto os povos caírem a teus pés, acertarão o coração dos inimigos do rei. Teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Cetro de retidão é o cetro do teu reinado. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus te ungiu, o teu Deus, com o óleo da alegria, de preferência a teus companheiros. De mirra, aloés e cássia são os perfumes de tuas vestes. Desde os palácios de marfim, os instrumentos de corda te alegram. Filhas de reis estão entre as tuas preferidas. À tua direita está a rainha-mãe, ornada com o ouro de Ofir. Ouve, filha, vê, inclina o ouvido, esquece o teu povo e a casa de teu pai. E o rei se apaixonará com a tua beleza, pois ele é teu senhor. Prostra-te diante dele. A filha de Tiro vem com presentes. Os ricos do povo procurarão o favor do teu rosto. A filha do rei está esplendorosa lá dentro, toda revestida de bordados de ouro. Com vestidos recamados será trazida ao rei. As virgens depois dela, suas damas de honra, serão apresentadas a ti. Serão trazidas com alegria e júbilo e introduzidas no palácio real. Na linhagem de teus pais te sucederão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Eu comemorarei o teu nome de geração em geração. Por isso, os povos te louvarão eternamente, para todo o sempre. No próximo episódio, vamos ler Êxodo 4 a 5, Levítico 4 e o Salmo 46. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.